Shalom Adonai. Sim, que a paz do nosso Senhor, que a graça redentora de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, possa estar nos alcançando na tarde desse dia. Quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de poder nos conectar e ter um diálogo reflexivo. É importante entendermos que em um momento como esse, precisamos buscar inspiração que foge, às vezes, à nossa capacidade, inspiração que vem do céu, inspiração que nos mostra um caminho que devemos seguir. Mas para que isso aconteça, há uma necessidade de nós trazermos à memória, como diz o profeta Jeremias, aquilo que me traz esperança, mesmo no momento de angústia, que é tão difícil, não é verdade? É difícil porque as informações que chegam, as informações que, na verdade, se acumulam a cada dia, a cada manhã, elas têm um propósito de trazer, de gerar informações que se multiplicam a respeito do avanço desta crise. E diante de uma realidade como essa, é difícil a nossa mente se desconectar, se desligar e nós conseguirmos aí encontrar, no meio de tanta turbulência, no meio de tanta dificuldade que se multiplica devido ao egocentrismo, sim, na verdade a política do salve-se quem puder, implantada em nossa sociedade, porque infelizmente nós temos um sistema aqui diferente, não é? Num sistema que não é preparado para momentos como esse de crise. Um exemplo, o nosso sistema de comércio, ele ainda é na base da demanda, da oferta e da procura. Então, se uma pessoa, porventura, tiver uma condição e ela desejar fazer um estoque maior e comprar, esvaziar a prateleira, o comerciante não vai impedi-la disso. Em outros países, como por exemplo o Japão, acostumado à crise, lá é regulado, a partir do momento que se instaura a crise, é regulado a quantidade por pessoa para que todos tenham acesso ao alimento e o gênero de extrema necessidade. Aqui é o contrário, aqui quem pode compra tudo e quem não pode, quando for procurar, ele não vai encontrar. Então isso serve para nos ensinar também a lutar para que haja uma legislação que possa nos amparar no momento de crise, no momento como esse. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma necessidade extrema, uma necessidade que diz respeito à nossa condição diante do Senhor. Nós temos uma condição de evocar a graça por meio da oração, por meio do clamor. Falei no vídeo anterior a respeito dos modelos de oração, ou das propostas de oração, ou da necessidade de se orar, seja uma oração mediadora, seja uma oração intercessora. Sim, há uma necessidade de orar, e Jesus Cristo nos ensinou. E é justamente que eu queria pontuar com você alguns trechos que evidenciam propósito de Deus na oração do Pai Nosso que Jesus Cristo nos ensinou. Não nos ensinou com um propósito, com a proposta de que viéssemos a traduzi-la em meras repetições. Não, há um significado, há um propósito contido na oração do Pai Nosso que Jesus Cristo, o Messias, nos ensinou. Então há necessidade de orar. Eu gostaria de pontuar com você alguns passos aqui que despertam em nosso momento de reflexão a necessidade de entendermos o que está incutido, o propósito que está por trás da oração do Pai Nosso. Primeiro, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então veja bem, evidencia a existência do Pai, o Pai Nosso que estás no céu. Para uns que tratam com exclusividade este Deus, a figura do Pai que tem um plano de ordem universal que alcançou a todos, porque essa foi a proposta do nosso Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi apenas de ter um grupo específico, dar a esse grupo a exclusividade, pelo contrário, ele projetou nos incluir, nós outros que aqui estamos, no seu plano maior. Pai Nosso, nos dá essa condição.
Então, Pai nosso que está onde? No céu. Isso, eu me lembro, isso me traz à memória Isaías no templo, quando ele viu a glória de Deus no momento do seu chamado, e ele olhando para o céu, ele viu Deus assentado no seu sublime trono. O que ele viu? O que ficou evidente ali? A soberania de Deus, a autoridade de Deus. Eu me lembro ainda a necessidade que Israel encontrou de santificar o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. É por isso que eles evitam até hoje usar o nome do Senhor. E ele se refere ao Senhor como o Eterno, Hashem, a fim de evitar a propagação, o falar, o pronunciar o nome do Senhor em vão. É importante entendermos como isso, porque nós temos entrado por um caminho onde o nome de Deus tem sido tão banalizado, não é verdade? Nós outros usamos o nome de Deus para tudo, usamos o nome do Eterno para tudo, usamos Elohim para tudo, menos para aquilo que é devido, para dar a Ele o reconhecimento, reconhecer a sua soberania, reconhecer a sua autoridade, nos colocarmos aos seus pés. Momento como esse é importante entender. Veja bem, um pequeno vírus, olha o estrago que ele fez. Imagine que um pequeno vírus que só é visto no microscópio óptico, imagine, pode causar tamanha destruição. Agora imagine a Terra, o universo. Imagine quem somos nós diante do Eterno, diante de Hashem. Imagine nós quem somos. Portanto, primeiro passo, nossa oração introdutória, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, reconhecer a sua autoridade e soberania. Santificado seja o teu nome, evitar usar o nome do Senhor em situações que realmente podem levar aí desde uma heresia ou a um constrangimento nosso mesmo e de quem nos ouve. O nome do Senhor é santo, Elohim, Hashem, o Eterno, sim, o nosso Pai. Vamos continuar? Segundo, venha a nós o vosso reino. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele trouxe-nos o reino dos céus. Sim, Ele nos trouxe uma proposta de um reino que Ele não pode deixar de existir, porque é um reino eterno. Quantos reinos, quantos reinados, quantos soberanos nós conhecemos na narrativa histórica da civilização que tiveram o seu nascimento, tiveram o seu apogeu e tiveram o seu declínio também. Mas este reino não. Esse reino ele é eterno. É um reino que nos ampara, é a promessa, não é verdade? De que aqui nesta vida e numa vida vindoura, nós encontraremos com o nosso Rei, o Rei da Glória, o Rei Eterno. Não é verdade? Então, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Glórias a Deus por isso. Mais um ponto. Seja feita a sua vontade. Olha bem, veja bem. Seja feita a sua vontade nos leva a uma reflexão profunda, porque nem sempre a minha vontade, nem sempre a nossa vontade, nem sempre aquilo que eu acho que é certo, reflete a vontade de Deus, não é? Reflete aquilo que Deus quer. Quantas vezes nós queremos evitar algum acontecimento e aí nos debruçamos em lamentações insistentes. Uma coisa, amados, nós precisamos guardar e preservar em nosso interior. Os planos de Deus não podem ser frustrados jamais. Os meus, sim. Então a Bíblia nos fala ainda, veja bem, numa condição de soberania de Deus, que assim como os céus estão mais altos que a terra, assim os planos de Deus são mais altos, são maiores. Não é verdade? Então seja feita a sua vontade. Não é fácil. Quando essa vontade me agrada, eu absorvo com uma extrema facilidade. Mas quando essa vontade, ela vai de encontro àquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, ou contra o meu projeto de vida, aí a coisa muda de configuração. Peraí, até aqui, até ontem foi Deus que falou. A partir de agora, não. Está entrando em contradição com aquilo que eu quero, com os meus desejos. Então entenda que sempre
será feita a vontade do Senhor. Deseje isso para a sua vida. Coloque isso na sua oração. Entenda que é uma necessidade básica daquele que se aproxima do Senhor, entender que a vontade dele precisa ser superior à nossa, no sentido de que eu estou permitindo que se cumpra na minha vida a vontade de Hashem, a vontade do Eterno. Glórias a Deus por isso. Aleluia! Então veja bem que ele elenca passo a passo para depois vir a parte que nós aí somos incluídos no sentido das nossas necessidades. Primeiro o reconhecimento da soberania de Deus, reconhecimento da necessidade de santificar o nome do Eterno, reconhecimento de que vem a nós o seu reino e que não é deste mundo, portanto não é terreno. Glórias a Deus por isso. Depois seja feita a sua vontade, para então nós entrarmos nas nossas necessidades. Quando ele nos orienta, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então veja bem, o pão nosso, o alimento, mas a cada dia, o Senhor Jesus Cristo, para conter a nossa ansiedade, ele já nos revela, olha, basta cada dia o seu mal. Então o pão nosso de cada dia foi o que o Senhor ensinou à nação de Israel no deserto por 40 anos, comer, se fartar do necessário para aquele dia. Basta um dia após o outro. E Deus assim vai nos ensinando, vai nos mostrando que nós precisamos estar aqui, sintonizado com Ele, sendo servido e servindo a Ele. Uma sintonia. Glórias a Deus por isso. Portanto, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos dai amanhã, hoje. A sua necessidade para hoje. Pense no dia de hoje. Conduza a sua oração pensando no dia de hoje. Porque a vontade de Deus, ela contempla, ela alcança, amados, passado, presente e futuro. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Deus verdadeiro, onisciente, onipresente, onipotente. Conhece as nossas necessidades, sabe exatamente o que nós precisamos. Às vezes você está lamentando aí porque não tem algo. Está preocupado o que vai ser depois da crise, não é? O que vai ser depois do amanhã, amados? O que vai ser depois do amanhã, se o teu dia hoje não findar? Então glorifique a Deus no final do dia pelas bênçãos maravilhosas que Ele tem te proporcionado. Perdoai os nossos pecados. Em algumas traduções é perdoai as nossas dívidas condicionada, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É perdoando que se é perdoado. Você lembra? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Veja que há uma reciprocidade, um princípio de reciprocidade desta palavra. Perdoando e alcançando perdão. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Deus é eterno. Entenda isso. Perdoai as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Momento como esse, momento de solidariedade, momento de entender a necessidade de não nos tornarmos ignorantes racionais e agir por instinto. Você vai no mercado comprar tudo e esquece do teu irmão, não é? Você esquece que tem um vizinho. Interessante que você pode acabar lembrando ele. Por quê? Porque, infelizmente, o contagio vem através de outros, do contato social. E o homem é um ser social. Então é hora de nós pensarmos nisso. Pensar naquilo que estamos fazendo ou deixamos de fazer para melhorar a sua condição e a condição do seu próximo na sociedade em que vivemos. E o 7º ponto, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então veja bem, a necessidade de Deus nos proteger contra a tentação. E aí, eu vou um pouco mais além, porque nós temos a afirmação que nós não somos tentados além daquilo que nós não podemos suportar. Então Deus sabe exatamente, amados, o que o mundo pode suportar. Deus sabe a necessidade nossa, aquilo que nos dói, aquilo que nos machuca, aquilo que nos angustia, aquilo que nos tenta. E na maioria das vezes querendo nos fazer parar. Não é hora de você apostatar da sua fé.
Não é hora de você negligenciar a existência do teu Deus. E nem a existência de um problema, de uma crise que se assola. Mas é hora de você entender que existem propósitos nesta oração. Não apenas para você repetir. Não. De forma usual, habitual. Não. É para você orar, refletir e dentro de cada ponto você entender que há um propósito por trás dessa oração. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Se Deus não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Se Deus não nos guardar, quem nos guardará? Não é mesmo? 8º ponto, reiterando, voltando ao princípio, reafirmando aquilo que ele nos ensinou. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Você sabe o que significa amém? Na língua hebraica? Deus, Rei, fiel. Amém. Deus, Rei e fiel. Estamos concordando que Ele é Deus, que Ele é Rei e que Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, para cumprir com a sua promessa. Para que o desespero? Pois se Deus não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Faça a sua parte. Previna-se. Mas existe uma outra que você não deve de forma alguma deixar de fazer, porque foi uma oração que Jesus nos ensinou. Ore, clame, faça disso um hábito da sua vida. No seu quarto, na sala, enfim. Faça com que a graça te envolva de tal forma que você sinta a presença de Deus, do Todo-Poderoso, do Elohim, de Hashem, próximo de ti, abençoando a tua vida, porque é o Senhor que te guarda, desde agora e para todo sempre. Amém. Erev Tov. Boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.